Então tá, gente, voltando aqui, então, né, nós paramos aqui. Então a gente já falou basicamente, né, principal a ação, né, desses hormônios, os hormônios que são produzidos pela hipófise, né, que vai fazer o quê? Vão fazer regulação, né, da atividade ovariana, e eles sempre vão funcionar, né, nessa questão de feedback negativo e positivo, né? E também se a gente fosse pensar, né, o ciclo astral da vaca, a gente pode dizer assim, né, que existe ali um cálculo, né, que o ciclo astral, do ciclo, né, que é cada vez que vai se repetir o estro dos animais. Então, os animais entrariam em cio, em média, a cada 21 dias, sendo que tem uma questão ali que seria até de 18 a 24 dias, mas o que a gente utiliza, né, para a nível de mais didático, assim, prático, é 21 dias, que os animais entram em cio a cada 21 dias, né? E o que acontece antes, né, desses animais ali entrar em cio, né? Então, existe, para que o animal comece o cio, né, tem que haver a quebra ali do corpo lúteo, né? Então, o corpo lúteo, né, que é aquela fase, a gente pode dividir, né, o ciclo proestro, estro, metaestro e diestro, né? A fase mais longa, né, é a fase ali do diestro. Então, no final se a gente fosse pensar aqui, no final do ciclo, né, o corpo lúteo, que é quando a gente tem maior concentração de progesterona, ele tende a fazer o quê? A evoluir aqui no final assim, no final desses 14 dias, né? Vamos dizer. E ele passa 14 dias ele atuando até que ele vai regredindo, tá? E aí ele regride naturalmente e com essa regressão ocorre uma baixa de progesterona. E aí, essa baixa de progesterona, né, acorda lá a questão do eixo, daquele eixo hipotalâmico hipofisário, né, que vai fazer o quê? Vamos começar um novo ciclo. E nesse início de novo ciclo, a gente começa aquela atuação de novo, hipotálamo agindo liberando o GNRH, e o GNRH atuando sobre a hipófise, e assim a gente começa a ver o ciclo se repetindo. E o que se a gente puder dividir, né, assim, a gente vai ter com relação aos hormônios, né, os hormônios que são produzidos ali da principal, que vai ser produzidos pela atividade ovariana, né, a gente tem um ciclo dividido entre fase estrogênica e fase progestogênica, né. Então a gente tem a fase que é agida pelo estrógeno, né, é a fase de proestro, que é o proestro. Proestro é quando os animais eles começam a agir, né, diferente. Eles têm aqui um início, né, vamos dizer, é os 3 dias ali que a gente tem antes do animal manifestar realmente o estro. Aqui seria o Tá se período, preparando, né? ele está se preparando, está começando a ficar se querendo aqui. Então começa a vocalizar, inquietação, mudança de comportamento, né? E a gente tem depois a fase do estro, né? E aí assim a gente vem aqui pro metaestro e pro diestro, né? Vai ter outro slide aqui que vai trazer mais informações aqui para Nós você. não estamos vendo o slide. Não? Ué, Não. que loucura. Vocês estavam vendo só a minha cara? É. Desculpa. Ai, ai. Peraí. O que eu fiz? Eu jurava que eu estava mostrando os slides. Eu, pelo menos, não estou vendo. Não, não. Eu não dividi. Eu falei daqui. Agora sim. Tá. Não, não era isso. A gente falou do eixo, né? Tá? Retornando aqui o eixo ali. Importância de cada parte, né? Aí, esse aqui que eu estava explicando para vocês, né? Que aqui, em geral, a gente tem aqui os 21 dias, né? E a gente pode dividir assim, são 4 fases que ocorrem, né? Durante cada ciclo. A gente tem o proestro,
que é o início aqui, quando o animal começa a manifestar sinais, né? A gente tem o estro, que é a manifestação do cio, isso. Depois, com a manifestação... E por quê? Aqui, né, a gente já vai ter aqui o estro, e seguido vamos ter a ovulação, né? E depois a gente tem... Ah, não, a ovulação tá pra cá. Desculpa, gente. Só confundi aqui. Então, depois a gente tem o estro, né? E aí, depois a gente tem o metaestro. Aqui no metaestro é a fase, né, onde a gente tem aqui, que dura 3 a 4 dias, a gente vai ter a ovulação. E em seguida da ovulação, toda vez que ocorre uma ovulação, né, a gente já vai ter a liberação pelo pico do LH, e aí vai haver, então, a formação das células, né, que vão formar ali o corpo lúteo, né. E aí, esse corpo lúteo, ele vai produzir a progesterona. Então, se a gente pode dividir, né, fase que é mais influenciada pelo estrógeno, que é a fase da manifestação, do preparo do cio, né, da manifestação, e a fase que vai ser mais assim, estamos preparados para ter uma possível gestação. Então a gente vai ovular, né, e vai fazer o que aqui? Vai ter a ação da progesterona, né, e que é a fase mais longa do ciclo, né, que depois a gente tem o corpo lúteo ali agindo por 14 dias, né. E aí, vamos lá, aqui que eu vou falando. Então, assim, a gente tem, né, essa outra maneira de a gente enxergar, né, que é enxergando essas 4 diferentes fases, né, sendo que uma coisa que é interessante a gente observar, né, que a fase, né, a fase de crescimento de folículo, a atividade de ovariana, a atividade de folículos ali, é uma coisa que ela não cessa nunca, tá? E nem quando o animal está em gestação, essa atividade cessa. O que não vai ter quando o animal está gestante, a gente não vai ter ovulação. Mas a questão de que a atividade continua no sentido de recrutamento, de seleção, e aí vai escolher né, um folículo dominante para poder ser a princípio vai ser o que vai ovular. Então, essa atividade ela é uma coisa que não cessa. E aí, isso aqui, né, é uma das coisas que é fisiológico, né, do sistema reprodutor feminino. E é uma explicação, por exemplo, né, de como que, no caso, as fêmeas, né, a gente tem uma atividade reprodutiva que tem dia e hora para acabar. Justamente por isso, porque essa atividade, ela não cessa, né, e para cada óvulo que vai ser que vai acontecer, né, a ovulação, antes de acontecer a ovulação daquele seu folículo dominante que vai ovular, a gente teve um número X de ovócitos, né, que foi recrutados, que foram selecionados. Então, a gente tem mais ou menos de 200 a 400, se não me engano, esse número de recrutamento ali para poder ovular. Então, se vocês imaginam, se isso não para, isso aqui e no caso a mulher, né, no caso a fêmea, a vaca, a cadela, todo mundo, né, ela nasce já com o número contado, né? Até então é o que se sabe, né, que a gente tem ali um número contado para que essa atividade se aconteça. Então, por isso que também quanto mais velho o animal vai ficando, vacas mais velhas, a gente vai observar o quê? Uma redução da fertilidade, justamente também por conta disso. Então, a atividade ovariana, né, ela é um processo contínuo, tá? E o mais interessante aqui, né, o que faz a gente ter a ovulação, né, é aqui o que faz aqui a maturação, né, da parte aqui do folículo que foi recrutado, depois aconteceu a fase de seleção, depois a fase aqui para escolher do dominante, né, foi aqui o pico do LH, então, principal ação do FSH, atuação nessa parte de crescimento, então, seleção, né, recrutamento, seleção, tudo aqui o FSH agindo. E o LH vai atuar na maturação, né, para que ocorra aqui posteriormente a ovulação. E quais são os principais
sinais, assim, né, que a gente pode considerar que são sinais de estro em animais. Então, porque no proestro, os animais eles já mudam aqui o seu comportamento, tá? Só que o estro é considerado o momento aqui, a gente tem um período ideal para poder se fazer, agir com os animais, quem vai fazer inseminação, coisas do tipo. Então, a gente tem os principais sinais. Os animais, eles aceitam a monta, o útero contraído. Se for fazer palpação, a gente vai encontrar um útero mais duro, contraído. Vamos encontrar a cérvix dilatada, assim, mais relaxada. Hiperemia de vulva. Vai observar também um muco transparino já. Eu juntei cristalino com transparente. Então, a gente vai observar aquele muco transparente, tá? São coisas que a gente caracteriza o sinal do estro. E o principal deles é a aceitação da monta. Então, durante, né? Por que a gente ocorre todas essas mudanças aqui, né? É justamente devido a essa atividade, né? Toda essa atividade ali de picos, de hormônio, né? Tudo isso vai agir de forma que a gente interpreta os sinais, né? Então, a gente tem o momento do pré-cio, né? E aqui tem essa figura, achei legal, que mostra, assim, vamos dizer, sinais que a gente pode... Quando é que a gente percebe ali que é um momento ideal, né, para inseminar, né? Então, tem o pré-cio, que é muito cedo para inseminar. Aqui, os animais, geralmente no pré-cio, eles podem estar montando em cima de outras vacas, assim, mas geralmente eles ainda não aceitam a monta, né? Eles não ficam paradinhos, né? Aí o cio aparente, né? Tem essa duração média de 10 a 18 horas, tá? Aí vai ter o muco cristalino e a vaca já vai se deixar montar, que esse é o principal indício, né, de que está o momento certo, né? Então, tem esse período aqui, tá? E tem um momento, assim, a gente tem aqui uma margem, né, onde pode ser inseminada, um momento onde é o melhor momento para ser inseminado, né? E também que a gente tem como o óvulo, a vida dele, né, dura ali em média de 6 a 10 horas. Ao passar muito, né, a gente vai ter não vai adiantar muito inseminar, depois se ele tiver muito no final. Então, a gente tem essa duração média aqui, né, que desse cio aparente de 10 a 18 horas, né. A gente, uma vez, num experimento, uma novilha montou em cima da minha amiga. Fiquei chocada, assim, porque foi engraçado e trágico. Foi muito engraçado, mas foi muito trágico, né? Ela podia ter se machucado muito, mas a gente ficou mexendo com ela o resto do experimento inteiro, que ela estava aceitando a monta, né? Mas aí, olha, aí, Professor, gente, uma dúvida ali naquela tabela. pode falar. Não sei se eu compreendi totalmente, mas então aqui, segundo essa imagem ilustrativa, o melhor momento para inseminar é logo ao fim do cio. Seria um momento que ela ainda poderia estar aceitando a monta, então. Seria. Não é isso que a gente viu até agora, pelo menos. A O gente teve em aula. O que que a vocês gente têm teve? visto? Uhum, Basicamente, o cio dela deve passar o cio, ela deve uhum, não estar mais aceitando a monta, para aí você fazer a inseminação. O que é a prática, na prática, para ficar mais simples para quem trabalha a campo, uhum, se você identificou o cio, ou seja, a fêmea está aceitando a monta no período uhum, da manhã, 12 horas depois você deve inseminar. Esse seria o momento ideal. Que é quando uhum, ela não aceita mais a monta. Seria já o início do metaestro, e uhum, portanto não tem mais sinal de estro, ela não está em estro, mas é o sim, momento que ela vai estar ovulando. Então, uhum, pelo que pareceria, pelo que a gente viu até agora, pelo que eu entendi, pelo menos, uhum, ao invés de ser aqui bem no meio, o melhor momento de inseminar, seria mais ao fim aqui, onde tem a ovulaçãozinha ali em cima, seria uhum, aqui o período ideal para a gente inseminar, que vai estar inseminando bem no momento que o óvulo vai estar sim. sendo, Eu tenho entende? uma. Sim, sim, entendi. Eu acho que faz sentido. Faz mais sentido, assim. Pelo menos falando em inseminação, Sim, porque sim, se for sim. monta natural, o touro vai cobrir durante o estro. Sim, Só que na claro. inseminação a gente usa a dose de sêmen é uma quantidade muito menor de espermatozoides. Então a Uhum, gente iria priorizar fazer
a aplicação desses espermatozoides o mais próximo possível da ovulação, porque a gente vai ter muito menos espermatozoide e ele tem uma vida. Então, se fosse inseminar meio que durante o estro, pode ser uma dose meio pequena de espermatozoide e pode não chegar a um espermatozoide viável ou vivo para fazer a fertilização. O espermatozoide dura ali em média uns até 48 horas, né, se não me engano. Eu não me lembro, mas aí tem que avaliar se é o espermatozoide de um ejaculado direto dentro do sistema reprodutivo. Vai ter mais líquido seminal e muito mais espermatozoide. Então, pode morrer muito espermatozoide, que ainda vai ter muito, né? Enquanto que, quando faz a inseminação, tu já não tem tanto. Então, eu acredito que a sobrevida de uma palheta, uma dose de palheta, vai ser até menor. Isso é verdade. Então, acho que vamos pensar, reformulando, né, o que a gente conversou, né? Existe aqui, então acho que faz muito sentido isso aí que tu falou, até porque a questão quem vai trabalhar com inseminação, né? Geralmente é isso, né? Olhou o animal, manifestou o cio de manhã, no final da tarde insemina. Isso. E eu acho que dá mais ou menos isso que tu falou, esse intervalo ali de 12 horas, né? Que dá entre você ver que o animal, vamos dizer, foi característico do sinal do estro, né? Que ele aceitou uma monta. É bem isso que tu falou, espera as 12 horas e depois insemina. E se olhou os animais no final da tarde, né? Vou falar disso depois em outro slide, né? Mas também, se os animais foi no final da tarde, no início da outra manhã, insemina. Eu acho que fica legal. Isso aí. Só teria essa questão aqui, né? Pode ser inseminada, né, nesse período, mas como talvez tu possa inseminar se tu for usar uma dose de concentração maior. Às vezes pode ser isso também, né? É não verdade. Sei. Mas muito bem colocado. Então, só reformulando, quanto mais perto, né, aqui da ovulação, melhor, né? Claro que vai depender aqui da questão se vai ser monta natural ou inseminação, mas pensando em inseminação, né? Quanto mais próximo, por isso que a gente espera essas 12 horas, né? Mas a gente vou tornar a falar disso na hora num outro slide. Mas vamos passar. Então, pensando assim, gente, né, nessa natureza do ciclo, né? Aí eu trouxe para vocês aqui quais são os principais fatores, né? Já que reprodução, ele, vamos dizer, é o mais importante, mas ela se conversa com muitas outras questões, né? Então eu trouxe para vocês aqui uma sequência de fatores, né, que a gente precisa olhar, né, enxergar isso como uma maneira de entender como que ele age, né, para fazer essa, assim, como que interfere, né, na eficiência reprodutiva. Então, nutrição, sem dúvida, é o primeiro deles, porque a gente vai querer fazer o quê? A intenção é inseminar esses animais, né, ali depois dos 30 dias do pós-parto, 45 a 60 dias, né, começa a agir já, né, com protocolo e coisa. E para que isso aconteça, a gente tem que ter um período de pré e pós-parto que favoreça isso. Então, como a gente já vem falando, né, acho que a gente bateu muito nessa tecla aqui de pré-parto, da importância, de como que é importante a gente ter uma nutrição adequada, tanto no pré e no pós-parto, né? E por quê? Por conta que a gente tem aqui uma relação muito estreita, né? De nível de produção e exigência nutricional. Então, quanto maior o nível de produção da vaca de leite, maior a exigência nutricional desses animais. Se eles são mais exigentes nutricionalmente, eles vão, consequentemente, ter mais balanço energético negativo, porque vai precisar de mais nutrientes e o consumo, né, como a gente já viu, fisiologicamente, o consumo, ele é uma coisa que fisiologicamente vai ser mais baixo. Então, a gente tem essa tendência. Então, o balanço energético negativo, ele vai influenciar bastante, né? Ali no caso de ter a primeira ovulação no pós-parto, né? Quanto mais o animal fica em balanço energético negativo, maior vai ser esse atraso da sua primeira ovulação.
Outra coisa que também que está bastante associada à nutrição, né, é que esses animais, eles precisam de alta exigência de proteína no início da lactação, só que o alto consumo de proteína, ele tem se relacionado, né, muito com o insucesso reprodutivo. Então, a gente tem, assim, qual que é a possível explicação disso, né? Que o aumento da concentração, quando você dá muita proteína para os animais, né? Por quê? Porque esses animais estão exigindo essa proteína na hora que ela vai ser metabolizada, né? Consequentemente, devido a ter esse alta exigência de proteína, alto consumo, a gente vai ter uma maior concentração sanguínea de ureia e amônia na corrente sanguínea, né? E aí, essa quantidade de ureia e amônia, ela vai acabar agindo, né, alterando o pH luminal uterino, né? E ela vai, na verdade, não sei se vocês já viram que a cana com ureia, o pessoal que utiliza cana com ureia, né? Cana de açúcar e ureia tem um efeito, pode ter um efeito negativo na reprodução. Muito por conta disso. Por quê? Porque a cana de açúcar ela é um alimento rico em energia, só que ele é pobre em proteína. Aí a gente coloca o quê? Coloca a ureia para poder balancear, né, a dieta. E essa ureia que vai ali da cana de açúcar, né, com ureia, ela acaba também fazendo a mesma coisa. Ela aumenta ali a concentração sanguínea, né? E ela faz ali, ela torna assim o mais alcalino o pH do útero. E isso faz com que a progesterona ela atue de forma inadequada. Então, isso acaba atuando ali numa redução de taxa de concepção em prenhez. Seria essa a possível explicação, tá? Outra coisa, né? Vaca muito magra, score de condição corporal baixo, né? Então, quando a vaca é muito magra, mesma coisa, não vai ter tanta chance de ovular. Por quê? Por conta de o suprimento de energia que esse animal vai ter que ser só primeiro para ele se manter. Então, a gente tem isso aqui, que animal muito magro não vai, a chance de ovular dele é pouco também. Então, a gente tem aqui uma menor taxa de serviço, né? Uma menor prenhez por inseminação artificial e maior perda gestacionais. E aqui o foco, então, seria, para que isso não aconteça, né, é fazer ali minimizar o balanço energético negativo. E também tem outra coisa, né, que da mesma forma como a vaca muito magra, ela não vai apresentar ali o ciclo eficiente, né, não vai ovular, a vaca muito gorda, ela também vai nos dar trabalho. Então, a gente quer trabalhar com animais medianos, né? O ideal ali seria pensar num score de 3, mais ou menos, para quando pensa assim, em boa atividade reprodutiva, né? Um pouco menos ou pouca coisa a mais, né? Mas se a gente for pensar nesse score, né, de condição corporal, que classifica os animais de 1 a 5, 3 seria ali uma condição corporal adequada para a reprodução, que ele não é tão magro, não é tão gordo. Porque também quando o animal está muito gordo, né, a gente tem o quê? A gente tem a tendência de cetose, né? A gente tem também, né? E isso aqui, independente do score de condição corporal, todos os animais no pós-parto, eles vão estar mais imunocomprometidos. Isso aumenta a chance de doença, né? E se o animal está gordo, doenças metabólicas, né, também, interferindo ali automaticamente essas doenças metabólicas, elas vão interferir porque os animais têm uma menor taxa de concepção e vai ter também, se conseguir, né, com a emprenhar, pode ter perdas gestacionais. Então, coisas relevantes. Uma doença muito clássica, tá? Que vai trazer grandes implicações para o manejo reprodutivo posteriormente é a retenção de placenta. Então, isso aqui é um índice muito importante de se controlar num rebanho, né? E uma pergunta valendo o que eu vou? Valendo, sei lá, nada. Valendo um açaí. Qual que é uma maneira que a gente pode fazer para evitar a retenção de placenta? Alguém se anima a responder? Pode ser responder no chat também, quem quiser. O que a gente poderia fazer
Eu já ouvi falar bastante da suplementação mineral. Suplementação mineral, Dizem que reflete. que Que os reflete, animais não estão bem suplementados pode ter uma taxa maior. sim. Então, a suplementação mineral poderia ser uma técnica de manejo para tentar diminuir a retenção. Isso também. A gente tem dentro tanto de nutrição, né, adequada, tem tanta parte de minerais, né, como também foi falado aqui, ó, pré-parto adequado, né, dieta pré-parto e uso de dieta aniônica. Por quê? Porque essa retenção de placenta, né, muito, né, tenta se explicar, né, da relação que ela tem com hipocalcemia. Então, lembra aquela coisa que eu mostrei para vocês numa aula, que a hipocalcemia se relacionava com várias doenças? Então, uma vez que a gente tem... E por que ela se relaciona com várias doenças? No caso da retenção de placenta, ela dificulta, né, ali a atividade de... Quando a gente tem baixo cálcio, a gente tem ali uma maior dificuldade em fazer o quê? Em fazer contração muscular. Então, existe ali uma atividade a nível, né, para fazer a expulsão, né, dessa placenta que está diminuída devido ali tem relação com a hipocalcemia. E como que faz também para evitar essa hipocalcemia é trazendo uma dieta pré-parto, né, uma dieta aniônica que vai ter essa função ali de preparar os animais melhor, né? E tem muita relação porque na verdade existe muita hipocalcemia subclínica, né? Muito, muito. E também, tanto o cálcio, ele também é importante na atividade da imunidade dos animais. Então, isso é também muito importante. Mas essa doença aqui, retenção de placenta, ela, antes dela vir, provavelmente teve o caso ali da hipocalcemia. Qual que é a chave aqui, a charada, né? É saber que a hipocalcemia, muitas vezes os animais não caem, não manifestam os sintomas, né? Mas simplesmente eles têm a baixa de cálcio, né, no sangue de uma forma subclínica. Então, você não vê, você só consegue ver esses problemas acontecendo. Os animais mais fracos, animais com retenção de placenta, depois pode, em virtude de retenção de placenta, a gente pode ter metrite. Então, tudo que um efeito cascata, tá? E aí, outro fator, estresse térmico. Então, estresse térmico é outro fator que afeta, né, na eficiência reprodutiva. Por quê? Porque vaca que está no verão, muito calor, com muito estresse, ela não vai manifestar o cio adequadamente. Então, pode ser aqui os animais entrem em anestro, né? As ovulações podem ser silenciosas. E outra coisa, né? Quando essa relação que tem com o aumento de temperatura, aumenta também a temperatura uterina, com isso a gente tem uma série de consequências. A gente tem queda de concepção, alterações na atividade folicular, né, que é a foliculogênese, redução da concentração de progesterona, desenvolvimento embrionário também é pior, sensibilidade dos gametas também, porque no início, né, tanto assim os gametas quanto os embriões nos estágios iniciais, eles são mais sensíveis. Então, o estresse térmico, ele afeta muito essas fases, tá? Principalmente quando se vai pensar em protocolos, né, tipo de inseminação, ou então que vocês vão ter disciplina só disso, vocês vão falar de transferência de embrião, de técnicas reprodutivas, vocês vão ver que existe ali, assim, tem que se fazer um manejo adequado, né, nesse período inicial ali, no período dos estágios iniciais de desenvolvimento, né, pensando em otimizar isso aqui, porque é a fase mais sensível que tem. Então, é a chance de dar errado, tá? E o nosso principal problema da vaca de leite, gente, é a manifestação do estro. Por quê? E isso aqui eu já, né, falei para vocês lá que a vaca de leite, né, ela tem essa fama ali de ter infertilidade alta, né, de ter baixa eficiência reprodutiva, né, e porque uma das principais coisas, né, que a gente enxerga nisso, né, é a manifestação do estro. Então, assim, a vaca de leite de alta produção, ela tem uma manifestação de estro diferente.
ela dura, né, menos, a duração do estro, em média, ela teria que durar, assim, até, em média não, ela teria que durar até 18 horas em bovinos. Só que em vaca de leite de alta produção, isso caiu muito. E além de cair a duração, houve também uma diferença na manifestação dos sintomas, tá? E o que as pessoas, né, buscam para explicar o porquê, então, que vaca de leite tem essa menor duração e menor manifestação também. Então, Metabolização. isso aí. Vocês já tinham visto isso aí na fisiopatologia também? Aham. Isso, então, tem essa tendência, né, de metabolizar os hormônios. E alguém sabe explicar por que que essa metabolização de hormônios ocorre? É que para a produção, né, de leite, para alta produção, o organismo dessa vaca ela teve que se adaptar. Então, teve que acelerar muito o metabolismo dela e teve que Sim. acelerar a metabolização hepática, né, que é no fígado que nós temos toda a biotransformação do organismo é no fígado. E é no fígado também a metabolização dos hormônios. Então, se acelera esse processo, vai acelerar todo o processo de todo o organismo e também dos hormônios reprodutivos. Então, um cio, um estro, que era para ser até 18 horas, na vaca de leite acabou caindo muito porque é muito rápido essa metabolização. Ele não fica muito tempo na circulação agindo os hormônios. Isso aí. E aí, se tem menos hormônios agindo ali na circulação, que é o hormônio principal pela característica do estro, né? Nós vamos ter essa dificuldade de quê? Da manifestação do estro. Mas é justamente isso, né? E muito porque também eu vi assim, né, que tem essa atividade acentuada do fígado, né? Ela se deu porque a gente fez o quê? Cada vez mais dentro da seleção dos animais, né? A gente faz com que o que é a vaca de leite? É um animal que come muito, né? Ele ingere muita matéria seca e por ingerir muita matéria seca, né, ele vai transformar isso, né, em leite. E para ele transformar isso, ele precisa dessa atividade ali alta do fígado, né? Então, ficou jóia isso aí. Legal que vocês viram isso aí já em fisiopatologia, então, da Isso, reprodução. fisiopatologia da reprodução. Sim. Então, né? Então, por isso que a gente tem essa implicação, né? Além do estro da vaca de leite durar menos, ele muitas vezes é silencioso, porque a gente tem essa menor concentração de estrógeno. E aí, alguma coisa aqui para a gente ver, né? Duração do estro, então, na vaca de alta produção. Quanto maior a produção dos animais, a gente vai ter essa diminuição na duração do estro, né? Então, assim, vacas, assim, eu sei que isso é muito sentido, por exemplo, acima de 40, principalmente de 40 litros para cima, é bem mais sentido essa questão de manifestação de o estro ficar mais silencioso, como se fosse assim, né? E para isso, tá? Aí existem algumas maneiras aí do pessoal fazer, pensando, né, em otimizar, né, esse problema, né? Aí a gente tem várias alternativas. Já que o cio pode ser mais discreto, né? Então vamos pensar maneiras de otimizar isso. Não sei se vocês já viram esse uso de coleiras, né? Nós Tem visitamos uma propriedade que tinha. onde era com vaca de leite no sistema cristal, se eu não me engano, Uhum, sim. em que eles tinham aquele na canela. Ah, o pedômetro. Uhum, sim. Isso, daí aí tinha até o GPS, ele tinha o controle de quantos passos a vaca fazia, quantas vezes ela Uhum, ia no bebedouro, quantas vezes ela andava. Então aí eles avaliavam. Quando a vaca aumentava muito o uhum, deslocamento dentro ali, eles já sabiam que tinha uma alteração. sim. E eles, Vaca tipo, de leite calcio. e eles recebem, tipo, mensagem, né, de alerta, assim. Primeiro eles criam tanta coleira, né, quanto o pedômetro, né, eles primeiro criam um padrão por animal, né? Cada vaca caminha tanto por dia, faz tanta atividade. Eu acredito, assim, que se a gente fosse diferenciar, né, do, da coleira para o pedômetro, a coleira ela é um pouco mais completa, porque ela mede também a atividade de ruminação dos animais.
Então, ela consegue aqui nessa... Por isso que ela é aqui, né? Bem no pescoço, é que ela consegue ver a questão também de alteração ruminal. Então, o uso da coleira ele pode ser utilizado tanto para questão de... para reconhecer cio, né? Porque ele reconhece ali a atividade dos animais, acaba reconhecendo as atividades dos animais caminhando, fazendo, ruminando, ou então em ósseo, que é quando ele não está fazendo nada, né? Não tá ruminando, não está ingerindo alimento, mas ele acaba fazendo uma diferença, né? Nisso aí. E acaba também sendo legal para ver, tem alguns trabalhos assim que utilizam esse tipo de coleira para ver, por exemplo, quanto tempo depois o animal adoeceu. Então, assim, mudou tanto em ruminação, parou de ruminar, caminhou menos. Essa coleira ela está sendo bem utilizada também para a questão de reconhecer animais doentes mais cedo. Teria essa, acho que teria, tem essa, eu deixei o link para vocês aqui dessa empresa que confecciona essas coleiras aqui, é uma empresa de Santa Maria. A Chip Inside, acho que é o nome. Então, aí tem o pedômetro, né, que, como vocês já viram, né, em outra propriedade, ele também é bem interessante, né, porque ele avalia a questão da atividade dos animais, encaminhada, né, mas ele fica mais restrito à questão do cio, né, vamos dizer, que funciona também, né, o objetivo deles, né. E aí, a gente tem uma outra maneira, né, não sei se vocês já viram isso aqui também, que é o adesivo. E qual que é a função desse adesivo aqui, né? Esse adesivo ele é tipo uma raspadinha, sabe? Aquela que tu acha ali a sorte. Então, o negócio é assim, quanto mais o animal sobe em cima, né? Mais ele vai se raspando. Então, teria essa diferença. Mas essas coisas aqui pode dar erro, né, gente? A gente tem essa... Aliás, todos eles podem ter determinados erros em reconhecer o cio, né? Mas eles são utilizados justamente porque que vaca de leite a gente tem esse problema aí de detecção de cio, né? Então, estou apresentando para vocês aqui algumas alternativas, né? O adesivo é uma delas. Gente, essa aula aqui está terminando, essa reunião aqui está terminando, tá? Eu vou encerrar aqui com vocês. E aí, agora vocês voltem lá pro link 1, tá bom? Que aí eu salvo aqui essa. Eu espero vocês lá no link 1. Estou finalizando esse aqui.